Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto de hoje. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, na congregação Bom Jesus. E fique muito à vontade para acompanhar o nosso culto. Pegue a sua Bíblia para também poder acompanhar as leituras bíblicas e aproveite a reflexão, este momento que Deus vai falar com você na sua palavra. Suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gracioso Deus, nós viemos a Ti com o coração arrependido, nos confessando pecadores e buscando por causa da obra de Cristo em Ti o perdão. Perdoa-nos, querido Deus. Te agradecemos porque a Tua palavra nos anuncia o perdão e nos dá a garantia de que todos aqueles que Te buscam, arrependidos e crendo na obra de Cristo, são perdoados. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos perdoa e porque o Senhor nos dá a garantia de que em Cristo nós seremos perdoados e salvos. Em nome dele nós oramos. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 146. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram na nossa terra e ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia.
O Antigo Testamento, do culto de hoje, encontramos em Isaías, capítulo 35, do versículo 4 até a primeira parte do versículo 7. Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago e haverá muitas fontes nas terras secas. Texto da epístola de hoje encontramos em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10 e depois do versículo 14 até o versículo 18. Meus irmãos, vocês que creem em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também um outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem, este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre, fique de pé, ou sente-se aí no chão perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome de Deus a vocês? Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito, ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Versículo 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações? Eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações, e eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Até aqui o texto da epístola. O texto do Evangelho encontramos em Marcos, capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 37. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lado da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu e deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efatá, isso quer dizer, abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficaram muito admiradas e diziam, tudo o que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Palavras do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia
ressuscitou os mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele via julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, A comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. Amarás, sim, amarás teu irmão também. Ama de coração, como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Eu admiro muito a habilidade que muitas pessoas têm de se comunicar com pessoas que não falam a mesma língua, e também as histórias, muitas vezes engraçadas, que são consequência desse contato com pessoas que falam outra língua. Lembro, por exemplo, da história de um jornalista que tentou falar espanhol com um argentino, e o argentino então respondeu: habla tu língua. Fala a tua língua que eu vou entender melhor do que você tentando falar a minha língua desse jeito tão terrível. Lembro de um pastor brasileiro que sabia pouquíssimo inglês, que acompanhou um pastor americano durante uma viagem aqui ao Brasil, e depois de viagens para diversos lugares, eu perguntei para esse pastor como é que vocês se comunicaram durante essa viagem, e ele me respondeu: só Deus sabe. E depois ele me explicou que ele usou muitos sinais, né? E aí, você quer comer? Amo. Existe uma língua que é utilizada para falar com pessoas que não conseguem ouvir ou que não conseguem falar utilizando a boca, a língua, as palavras. Eu não sei, também admiro muito quem sabe Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Tempos atrás, eu assisti uma palestra na Sociedade Bíblica do Brasil e o palestrante era um surdo-mudo, tradutor da Bíblia para Libras, que é um projeto em que a Sociedade Bíblica está trabalhando. E foi uma experiência muito legal, porque ele estava palestrando em Libras, e não com palavras, com linguagem de sinais, e nós tínhamos um tradutor, alguém que via aquilo que ele estava falando com os sinais e traduzia no microfone por meio de palavras. E uma das coisas que ele disse é que linguagem de sinal no Brasil e nos outros lugares do mundo são diferentes. Não é a mesma linguagem no mundo todo, por isso a língua aqui do brasileiro, né, que fala em linguagem de sinais é Libras, linguagem brasileira de sinais. E o que também me chamou a atenção é o fato de que, para um surdo-mudo, Libras é a sua primeira língua. Ele pode até aprender português, mas isso exige tanto esforço dele quanto exige de qualquer um de nós, para aprender uma segunda ou uma terceira língua. Comunicação por meio de sinais.
Pode ser feito por meio de uma linguagem oficial, ou pode ser feito como o pastor brasileiro, meu amigo, também fez para se comunicar com o pastor americano. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes Deus se comunica por meio de sinais ao longo da Escritura. E o nosso texto de Marcos, capítulo 7, é um exemplo disso. Nós temos um homem ali que não podia ouvir e nem falar. E esse é um mundo com o qual boa parte de nós não está familiarizado. E talvez até pela nossa falta de familiaridade, a gente possa até questionar com tanta gente para se comunicar, será que Jesus vai desperdiçar o tempo tão precioso que ele teve, que foram apenas 3 anos do seu ministério, dando atenção para um homem que não podia entender o que ele falava? No entanto, algumas pessoas naquela região, uma região chamada Decápolis, que era uma região de 10 cidades que fazia parte do antigo território de Israel, mas que na época de Jesus era um território pagão. Pessoas daquela região haviam ouvido testemunhos a respeito de Jesus e então levaram esse homem surdo, mudo, até Jesus. Talvez o próprio homem não tivesse a menor ideia do que estava acontecendo. Talvez não soubesse quem Jesus era. No entanto, ele foi levado até Jesus assim mesmo. E é isso que importa. E essas pessoas que levaram esse homem até Jesus pediram que Jesus tocasse nesse homem. Mas Jesus faz as coisas da sua própria maneira. Ele não toca no homem. Ao menos não num primeiro momento. Ao invés disso, Jesus tira do meio da multidão esse homem, como se dissesse para ele: vamos conversar só você e eu. Jesus traz esse homem para perto de si, para um lugar sem distrações, para que ele pudesse prestar atenção em cada detalhe, em cada movimento que Jesus fizesse. Então, Jesus começa a falar com esse homem, da única forma que ele entenderia, em linguagem de sinais. Jesus é o mestre da comunicação. Jesus começa a falar com ele, colocando os dedos nos ouvidos do homem. Linguagem de sinais. Dizendo para o homem: eu sei que você tem problema nos seus ouvidos. Eu sei que tem um problema em você que impede você de me ouvir. E que tem problema de audição. Então Jesus cospe, toca com um pouco de saliva na língua do homem. Como é que Jesus cuspiu, eu não sei. Onde ele cuspiu, eu também não sei. O texto não descreve como, mas o texto descreve o que. A gente percebe que Jesus está falando em linguagem de sinais, certo? Mas o que ele está falando? Quando ele encosta com a língua com saliva na boca do homem, ele está dizendo para ele: eu sei que tu tem um problema com a tua voz também. Então Jesus olha para os céus, e qualquer um de nós entende o que ele está dizendo. Que apenas Deus poderia reverter essa situação, e de lá que vai vir o poder para mudar as coisas na tua vida. É para lá que eu vou te levar. O texto diz que Jesus suspirou profundamente. O suspiro, no contexto bíblico, costuma acontecer em um contexto de oração, de prece a Deus. Jesus intercede por esse homem, ora por ele, pela cura dele, por misericórdia. E só então Jesus quebra o silêncio e diz a sua primeira palavra, uma palavra em aramaico: Efatá, abre-se. E um novo mundo se abriu para esse homem. O seu isolamento havia acabado, a sua surdez havia acabado, a sua capacidade de se comunicar havia sido restaurada, os ouvidos dele foram abertos, a boca dele foi aberta, a sua língua, antes inútil, passou a cantar de alegria imediatamente. Imediatamente, ele começou a falar claramente e de forma compreensível. Tudo por meio da linguagem de sinais de Deus. Ele não ouviu nada, mas a palavra havia agido nele.
Ele havia visto o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus revelada a ele por meio do Filho de Deus, Jesus. E depois Jesus disse uma palavra, mas Deus havia falado com ele por meio da sua linguagem de sinais. Como a linguagem do amor de Deus continua sendo proclamada ainda hoje, Jesus continua curando, perdoando e salvando, ainda hoje. Jesus continua falando conosco, utilizando linguagem de sinais. Infelizmente, o pecado continua fazendo com que cada ser humano seja espiritualmente surdo para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nós somos surdos quando ouvimos a denúncia dos nossos pecados. Naturalmente, não ouvimos denúncia nenhuma, ou se ouvimos, ouvimos como se ela não fosse verdade, como se não precisássemos de um Salvador, como se não estivéssemos indo para o inferno quando entregues a nós mesmos. É preciso, por isso, que o Espírito Santo haja em nós, milagrosamente, para que os nossos ouvidos sejam abertos, para que a gente possa chegar a confessar os nossos pecados, a reconhecer que nós precisamos de um Salvador e a depositar a nossa fé na obra de Jesus. E como é que o nosso Deus trabalha? Ele continua sendo o mestre da comunicação. Ele nos convida a nos aproximarmos dele, que evitemos as distrações. É como se Jesus estivesse hoje, agora, pegando você e levando para o lado, tirando você do contexto em que as distrações vão fazer você prestar menos atenção nele. Que você parasse e assistisse esse vídeo. Foi isso que Jesus fez com você hoje, nesse lugar onde você está. Que você pegasse esse momento como um momento em que você está longe dos seus problemas de saúde, dos seus problemas de relacionamento, dos seus problemas financeiros, longe da multidão ao seu redor. E Ele te coloca apenas diante dele, como Ele fez, por exemplo, quando Ele se apresentou como um bebê na manjedoura. Sabe quem é esse menino na manjedoura? Ele veio ao mundo por ti. É um sinal de Deus por ti. É assim que Deus mostra o seu amor por ti. Esse é um sinal da sua graça. E então Deus mostra a nós o monte. E nesse monte tem um Galileu pregado numa cruz. É Deus falando conosco novamente, por meio da sua linguagem de sinais. E Ele fala novamente conosco sem usar uma palavra sequer. Quando esse Galileu é sepultado, a sua sepultura aparece aberta no terceiro dia. É a língua de sinais de Deus te mostrando um túmulo vazio, dizendo: Ele venceu a batalha sobre o pecado e sobre o diabo. Que bela linguagem de sinais, que bela mensagem. E quando a água é aplicada a uma criança ou um adulto, unida com a palavra de Deus, cumprindo a ordem de Jesus, essa palavra junto com a água abre a porta do céu para o pior dos pecadores, milagrosamente. Língua de sinais, dizendo: Efatá, abra-te. E quando o pão e o vinho são recebidos juntamente com o corpo e sangue do nosso Salvador e se tornam uma forma do nosso Salvador habitar em nós fisicamente e nos trazer perdão, fortalecimento, que bela linguagem de sinais. A porta do céu é novamente aberta para nós. Efatá. E então a gente ouve aquela palavra. Efatá, abre-se. E os ouvidos de um cego são abertos. E ele passa a ouvir de forma compreensível e a falar de forma compreensível. Assim, os nossos ouvidos também foram abertos pelo seu Espírito. Assim, a porta do céu foi aberta para a gente, milagrosamente. E a nossa língua também é curada, para que a gente possa testemunhar a respeito dessa linguagem, por meio da qual Deus fala conosco. Linguagem de sinais, linguagem do amor, que foi manifestado a nós por meio do seu Filho. Nós vamos louvar aquele que acabou com essa nossa surdez, aquele que nos perdoou, aquele que nos amou, aquele que nos salvou e tem feito na história da humanidade e na nossa história todas as coisas bem feitas. Que
Que Deus abençoe essas palavras no nosso coração. Amém. Toda a recomendação que Deus nos dá na sua palavra é para o nosso bem. Assim, quando Deus nos orienta, por exemplo, vá ao culto, não é porque isso é algo bom para Ele e ruim para nós. Não, é algo que vai ser bom para nós, que vai contribuir para a nossa salvação e até para a nossa vida aqui nesse mundo. Assim também, quando Deus nos orienta a que a gente separe um tanto da nossa renda, da renda que Ele próprio nos dá, para a sua oferta, para manter o trabalho da pregação do Evangelho no mundo, não que isso seja algo bom para Deus e ruim para nós, não. É como se Deus estivesse dizendo, eu estou guardando uma bênção para vocês, eu quero abençoar vocês, por isso, vivam conforme a minha vontade. É assim que fazem os cristãos, quando colocam em prática a vontade de Deus na sua vida. Eles estão buscando justamente as bênçãos que Deus tem guardado para eles, na sua lei, seguindo a sua vontade. Deus quer nos abençoar e por isso nós também nos esforçamos para viver uma vida de acordo com a sua vontade, também tendo em vista os bens, as bênçãos materiais que Ele nos dá. Senhor Deus, nosso Pai eterno, com gratidão reconhecemos a Tua providência que nos manteve até esse momento. Ao pensarmos na Tua misericórdia para conosco, nós reconhecemos a Tua graciosa presença e por ela Te agradecemos. Aceita o nosso louvor pela criação, pela nossa salvação, pela santificação das nossas vidas. Nossos corações agradecidos confiam na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua providência. Querido Deus, não temos razões para sermos orgulhosos, porque sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não podemos nada. O Senhor nos chamou para sermos Teus filhos através de Jesus. Apesar disso, ainda somos pecadores, somos muito tentados a procurar apenas os nossos interesses, os nossos objetivos pessoais, ao invés de buscar a Tua honra, a Tua glória, ao invés de Te servirmos com fé. Muitas vezes fazemos o que Te desagrada em ações ou em omissões, e ao fazermos uma análise da nossa vida com base nos Teus mandamentos, nós vemos como ainda somos fracos. Necessitamos da Tua ajuda e da Tua compaixão. Por isso, perdoa os nossos pecados, por amor de Jesus. Auxilia-nos com a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele nos capacite a melhorar a nossa vida e a nossa dedicação a Ti. Dá-nos sempre palavras certas para que possamos falar àqueles que estão alegres e àqueles que estão tristes. Dá-nos um coração generoso
para que possamos compartilhar os nossos bens com os necessitados. Dá-nos um verdadeiro espírito de humildade, para que possamos nos alegrar com a conquista dos outros. Querido Deus, como Tua Igreja que proclama o Cristo crucificado, ajuda-nos a reconhecer as necessidades das pessoas cujas deficiências físicas se tornam obstáculos para a recepção da Tua Palavra, especialmente aqueles que são surdos e cegos. Abençoa os esforços daqueles que ministram a essas pessoas para que a Tua Palavra tenha livre curso e seja pregada para a edificação dessas pessoas especiais. Pai Celestial, o Teu Filho recebeu criancinhas de bom grado, as abraçou. Por isso, faze com que as crianças da nossa igreja possam ser corretamente instruídas no conhecimento da salvação que o Senhor conquistou por elas também. Abençoe especialmente nossa escola dominical, a instrução de confirmandos nas comunidades da Igreja Luterana. Concede incentivo para aqueles que ensinam e corações receptivos para aqueles que aprendem. Tu que és o Deus Todo-Poderoso, lembra-te do nosso país, especialmente quando nós comemoramos mais uma Semana da Pátria, e de todos aqueles que servem em posições de confiança pública. Abençoa cada um deles, torna-os uma bênção para que eles possam cumprir de maneira fiel e honrada as suas vocações. Conduze os cidadãos do nosso país a exercerem os seus deveres cívicos com sabedoria, especialmente nas próximas eleições, para que nós possamos eleger candidatos que irão liderar os nossos estados, municípios, a nossa nação, e que isso seja de forma agradável a Ti. Pai misericordioso, atende às necessidades daqueles que estão enfermos, cura as enfermidades deles, fortalece-os nos momentos de ansiedades, livra-os de todos os males do corpo e da alma. Conforta aqueles que choram a perda de um ente querido, em meio à sua tristeza, traz-lhes esperança, para que possam se agarrar às Tuas promessas, à promessa da ressurreição de Cristo dentre os mortos, que traz ressurreição para todos aqueles que morrem na fé em Cristo. Existem ainda, querido Deus, muitos que continuam surdos neste mundo, que não querem ouvir a Tua Palavra. Por isso, abre pelo Teu Espírito Santo os ouvidos dessas pessoas, para que eles possam ouvir a Tua Palavra, se arrepender dos seus pecados e crer na obra de Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus, que é o nosso Salvador, que nos socorreu e humildemente se entregou à morte na cruz pelos nossos pecados. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Chegamos assim ao final desse culto, agradecendo a você que acompanhou o nosso culto de hoje. Incentivamos que você possa curtir, compartilhar, até comentar esse vídeo, para também fazer assim com que esse vídeo alcance mais pessoas e assim a palavra de Deus possa também se propagar aí pelas nossas redes sociais. Agradecemos o pessoal que trabalhou para colocar também esse culto no ar, e lembramos que nós temos na descrição desse vídeo os avisos dessa semana e também a nossa conta da nossa congregação, que mantém essas páginas na internet, para que, se alguém se sentir motivado a ofertar, possa também fazer a sua oferta via transferência. Uma alegria que você esteve hoje conosco, e esperamos você no nosso próximo culto. Acompanhe aí os próximos vídeos. Até a próxima.